Muito obrigado, Sr. Presidente, pela inversão da ordem protocolar que permite esta alternância no contraditório. Queria começar por cumprimentar os seus juízes, agradecer o contributo que nos deixaram, aliás, que nos foram deixando. Nós temos procurado acompanhar, de alguma forma, o contributo que têm dado com a reflexão que têm feito sobre estas questões. E agradecemos o parecer que nos deram. Eu vou procurar fugir a questões que já foram colocadas e, sobretudo, a questões que encontram resposta no parecer que nos deixaram. E vou procurar concentrar-me as questões que tenho a colocar em questões que não estão diretamente abordadas no parecer e que vale a pena ponderar, sobretudo porque têm sido questões colocadas em algumas das audições que temos realizado. Aliás, o Dr. Paulo Ramos de Faria provavelmente já pode encontrar talvez alguma cacofonia na abordagem destas questões, considerando que na audição que tivemos há cerca de 2 semanas atrás, algumas destas questões foram colocadas, mas eu devo dizer que isto é uma questão própria da dialética da vida e, obviamente, também da dialética do debate parlamentar, porque, obviamente, à medida que nos vão sendo colocadas questões, elas suscitam reflexão da nossa parte, que, por sua vez, motiva novas questões sobre a mesma matéria e, portanto, estas questões, ainda que possam às vezes parecer que estão a ser repetidas as mesmas questões que foram feitas anteriormente, elas acabam por resultar de uma reflexão que vai sendo enriquecida. E a questão por que queria começar é talvez uma questão mais genérica e que vai um pouco ao encontro daquilo que foram as palavras iniciais do Sr. Desembargador Moraes Lopes na apresentação que fez do parecer, e que tem a ver muito com o papel do juiz e com a natureza da intervenção do juiz que se suscita nesta proposta de lei de alteração ao Código de Processo Civil, sobretudo porque temos-nos confrontado em várias audições com uma contradição que eu julgo que não será insanável como outras, esta provavelmente poderá ser sanada, mas com uma contradição que parece resultar de, por um lado, se pretender que, sobretudo do ponto de vista da gestão processual, possa haver alguma flexibilidade na gestão processual e na tramitação dos processos adequada às exigências e às especificidades de cada processo, portanto, com um objetivo de eficácia, o que necessariamente tem que implicar maiores poderes ao juiz nessa função de gerir o processo, e, por outro lado, alguma previsibilidade, digamos assim, daquilo que é o próprio processo em si e, em particular, daquilo que são alguns aspectos concretos. Eu vou apenas reportar-me à questão dos temas da prova, porque julgo que esse é um dos aspectos em que esta contradição talvez possa traduzir de forma mais clara. Digo eu que isto é uma contradição porquê? Porque ou se atribui de facto poderes ao juiz para, em concreto, adequar aquilo que é a tramitação do processo às suas especificidades, ou por outro lado se fixa na lei critérios rígidos, mais ou menos objetivos, para que essa tramitação seja feita, ou para que determinados aspectos do processo decorram de uma forma completamente previsível ab início. E relativamente à questão dos temas da prova, eu julgo que esta dificuldade acaba por tornar-se mais clara. E digo-vos porquê. Porque há uma reflexão em relação a esta questão dos temas da prova que, à partida, permitirá identificar vantagens na sua adoção. Porque, se considerarmos os factos que são alegados de forma atomística, dificilmente conseguiremos ter uma visão integrada e articulada daquilo que é a situação que em causa se discute, quer de facto, quer de direito, e que, sendo discutida num quadro de definição de temas de prova e, portanto, de apreciação da prova, já não em função das circunstâncias concretas consideradas de forma isolada, mas numa perspectiva mais articulada e mais sistematizada que a discussão dos temas da prova permite, certamente trará ganhos na apreciação dos factos e na própria discussão da matéria, quer da matéria de facto, quer da matéria de direito.
Há, no entanto, uma dúvida que se tem colocado em relação a esta questão. Porque, obviamente, que isto implica uma maior liberdade na apreciação e na discussão dos próprios factos. Uma coisa é discutir-se se, num acidente de viação, se o condutor ligou ou não ligou o pisca 100 metros antes de fazer a manobra. Outra coisa é discutir, de forma mais alargada, se o condutor procedeu de forma a que fosse compreensível para os restantes utentes da via pública aquela manobra em concreto que se ia fazer. E eu julgo que este exemplo, que já foi até utilizado, julgo que pode dar uma noção daquilo que pode estar verdadeiramente em causa com esta alteração. A questão que queria colocar é esta. Há ou não, em relação a esta questão dos temas da prova, a necessidade de definir na lei balizas mais concretas relativamente àquilo que é a definição dos temas da prova. Ou seja, há ou não a necessidade de deixar no Código, de forma mais clara, elementos objetivos que possam guiar o Tribunal na apreciação desta questão, na definição dos temas da prova, na fixação dos temas da prova que vão motivar a apreciação e a discussão dos factos. Uma segunda questão que tem sido colocada também tem que ver com o artigo 156 relativamente aos prazos para a prática dos atos pelos magistrados e que tem suscitado inúmeras dúvidas, objeções. Uma primeira tem que ver com a definição, no número 4 do artigo 156, da obrigação de consignação pelo juiz da razão concreta que motiva o atraso, a inobservância do prazo, decorridos que estejam 3 meses, do termo do prazo fixado para a prática do ato, pelo juiz. E a questão que queria colocar são duas. Passo a expressão. A questão que queria colocar são duas. Que é, por um lado, a de saber qual é o objetivo desta consignação. E, por outro lado, se a fixação daquele prazo de 3 meses, depois do termo do prazo para a prática do ato, se faz sentido que sejam 3 meses, se faz sentido que sejam 3 dias, qual é o sentido? Obviamente que coloco esta pergunta tendo em conta aquilo que prevê o número 5, nomeadamente a comunicação pela Secretaria ao Conselho Superior da Magistratura, destes atrasos, portanto, de atos que não foram praticados dentro do prazo, com uma referência à entidade com competência disciplinar. O que se presume que esta comunicação tem em vista uma atuação disciplinar. Não poderá ser outra. Presumo eu. Portanto, quando colocava aquela questão que eram duas, colocava precisamente no sentido de perceber, que afinal são 3, colocava precisamente no sentido de perceber qual é a utilidade destes mecanismos e para que é que eles se destinam e se de facto esta configuração deste artigo tal qual ele está é correta ou não. E coloco a questão à Associação Sindical dos Juízes como eu coloquei ontem ao Conselho Superior do Ministério Público, que é a de perceber se faz sentido, se o objetivo é motivar alguma atuação disciplinar, fará sentido que, eventualmente, a comunicação seja prevista nestes termos em que aqui está. Se, eventualmente, a intenção é outra, é de perceber a origem do atraso, os motivos daquele atraso e procurar encontrar solução para a origem do problema, então, provavelmente, se calhar teremos que ponderar outro tipo de soluções. E a questão que colocava ontem era de saber se faz ou não sentido a previsão expressamente da comunicação à entidade com competência disciplinar, ou se eventualmente, quer dizer, que eu estava agora aqui a limitar, ao Conselho Superior da Magistratura, mas pode ser ao Conselho Superior do Ministério Público, porque este número, relativamente à Secretaria, presumo eu que eventualmente venha a aplicar-se aos serviços do Ministério Público. Vamos ver se fará sentido ou não. Pronto. Vamos ver se essa será a interpretação acolhida ou não. Eu também não sei se deve ser essa a consideração. Mas a questão que se colocava era, se estivermos numa situação em que o prazo foi cedido porque há um problema em concreto no funcionamento, nos meios ao dispor do Tribunal,
para a prática de um determinado ato que não foi praticado dentro do prazo, provavelmente a previsão da competência disciplinar à entidade a quem se faz a comunicação não fará sentido. Fará sentido que essa previsão se adeque em função da origem de ter sido excedido o prazo para a prática do ato. Portanto, gostava que nos pudessem deixar alguma reflexão sobre esta norma. Uma outra questão que já foi em parte colocada, eu gostava se calhar, de carregar mais nas tintas, se me permitem a expressão, tem que ver com a tentativa de conciliação do artigo 594 e, mais uma vez, com o que isto significa do papel que se pretende da intervenção do juiz, da natureza da intervenção do juiz no âmbito do processo civil. O artigo 594, nos números 3 e 4, prevê a intervenção do juiz na tentativa de conciliação, dizendo-se no número 3 que o juiz deve empenhar-se ativamente na obtenção da solução de equidade mais adequada aos termos do litígio. Ora, a questão que eu coloco é se a intervenção do juiz, no sentido de procurar uma solução de equidade para o processo, se é compatível com a solução de direito que o juiz obrigatoriamente terá que proferir quando profere a sentença. Ou seja, se esta intervenção do juiz na tentativa de conciliação, comprometendo-se com uma solução de equidade, que ainda por cima tem que ficar consignada em ata, nos termos do número 4 do mesmo artigo, se é compatível de facto com aquilo que tem que ser mais à frente a função de dizer o direito a que o juiz está obrigatoriamente sujeito no âmbito do processo civil. E, portanto, fico-me por aqui porque tenho a certeza que, aliás, alguns dos senhores já colocaram outras questões que tinha aqui anotadas e, portanto, fico-me por aqui pela questão que, afinal, eram mais de meia dúzia que tinha para colocar à Associação Sindical dos Juízes.